Pessoal, a partir de agora a gente então começa a sessão 1.2 do Anton, e para resolver as questões dessa sessão nós vamos usar sempre um desses teoremas, um conjunto deles, parte deles, para resolver as questões, certo? Então em todas elas eu vou sempre deixar essa mesma colinha e eu vou apontando sempre qual a propriedade a gente vai usar, certo? Então vamos lá. No item A gente tem um limite f de x mais 2g de x, com x tendendo a A. Se a gente vir aqui no teorema 1.2.2, item a gente vai ver que o limite da soma é a soma dos limites. Então a gente pode quebrar o limite do item A em dois pedaços. Vai ficar assim: limite de x tendendo a A de f de x mais limite de x tendendo a A de 2g de x, certo? Agora, esse valor aqui nós temos aqui no enunciado. Então, este pedaço aqui é igual a 2. Agora, a gente tem g de x, mas aqui dentro do limite a gente tem 2g de x. Então, a gente tem que usar uma segunda forma. Vamos ver qual que a gente pode usar? Nesse caso, gente, a gente pode usar o 1.2.2 parte C. Esse fx, g de x, a gente pode pensar o seguinte: é como se o g de x é o próprio g de x e o nosso 2 é o f de x. Não esse f de x aqui, né? É o fx da forma. Podia ser qualquer coisa, um h de x, z de x, qualquer coisa. Então, isso aqui eu vou até botar entre parênteses, porque não é bem o f de x da questão, né? Mas o f de x é como se fosse 2x na zero. Né? É uma função de x, mas é uma função constante. Para qualquer valor de x, f de x, entre aspas, sempre vai ser 2. Certo? Então a gente sempre pode ver o número 2, uma constante, como se fosse uma função. Então a gente pode fazer o seguinte: 2 mais 2, esse 2 aqui, né? Vamos então aplicar a fórmula C. O que a C quer dizer? Que o limite do produto é o produto dos limites. Então a gente pode dizer que é limite de x tendendo a A de 2 vezes limite de x tendendo a A de g de x, certo? Agora a gente pode notar que esse trecho aqui ele está no enunciado. O enunciado diz que esse trechozinho aqui vale menos 4. Então, nós vamos ter o seguinte: 2 mais limite de x tendendo a A de 2 vezes menos 4. Esse limite de 2 com x tendendo a A, ele cai nesta fórmula aqui, gente. O que essa fórmula quer dizer? Limite de k para x tendendo a A é igual a k. Esse k é uma constante. Então o que nós vamos ter, gente? 2 mais 2 vezes menos 4, 2 menos 8, menos 6. Então o limite aqui do item A é menos 6. Agora vamos olhar para o item B. Pessoal, para resolver a B, existe uma extensão que a gente pode fazer, tanto da A quanto da B, dessas duas propriedades, da A e B. Eu não vou entrar em detalhes da demonstração dela. Se vocês quiserem um vídeo à parte explicando, vocês deixam nos comentários. Mas é só para não deixar o vídeo muito longo.
No caso, as duas propriedades elas trabalham aqui só com duas funções, mas a gente pode estender para n funções, tantas quantas a gente quiser. Então a gente tem o seguinte, se a gente tem um limite que é assim, com diversas somas e diversas subtrações, com várias funções, a gente pode quebrar isso em várias somas e várias subtrações. Então ficaria certo? Daqui a gente pode vir para cá e a gente vai usar isso aqui para o item B, só para encurtar os passos. A gente pode quebrar este limite em 3 pedaços, ficando assim. Então ficaria assim, limite de h de x com x tendendo a A menos. Lembra da fórmula que a gente usou aqui em 2g de x, que a gente simplesmente jogou o 2 para fora do limite? Por causa deste teorema aqui e deste aqui que a gente usou, então ficaria assim, 3 limite de g de x com x tendendo a mais 1. Porque limite de uma constante é a própria constante, certo? O limite de h de x com x tendendo a é 0, então esse valor todo é 0, e o limite de g de x é menos 4, então a gente vai ter menos 3 vezes menos 4 mais 1. Isso aqui vai dar 12 mais 1, que é igual a 13. Certo? Para o item C, pessoal, nós vamos usar uma aplicação direta desta fórmula aqui, do C do 1.2.2, que é o limite do produto é o produto dos limites. Então a gente vai ter o seguinte, limite de f de x com x tendendo a vezes o limite de g de x com x tendendo a Se a gente olhar ali pelo enunciado, limite de f de x com x tendendo a é 2, então a gente vai ter 2 vezes limite de g de x com x tendendo a é menos 4. Então a gente vai ficar com menos 8. Pessoal, aqui no item D, a gente tem um g de x ao quadrado. O que é g de x ao quadrado? É g de x vezes g de x. Então nós vamos ter o seguinte, limite de g de x vezes g de x, com x tendendo a A. Isso aqui é o limite do produto. E o limite do produto é o produto do limite. Então a gente vai ter limite de g de x com x tendendo a A vezes limite de g de x com x tendendo a A. Pelo enunciado, a gente tem limite de g de x com x tendendo a A é menos 4, então a gente vai ter menos 4 vezes menos 4, que é igual a 16. Agora o item E, pessoal, nós vamos usar o teorema E. O que o teorema E nos diz? A gente tem uma função dentro do limite, e essa função ela tem uma raiz de n. E essa raiz a gente pode, digamos, botar para fora, fora do limite. E é isso que a gente vai fazer. Então,
esse limite aqui, ele vai ficar o seguinte: a raiz, né, cúbica do limite de 6 mais f de x com x tendendo a A. Agora, a gente vai olhar só aqui para dentro. 6 mais f de x é uma soma, né? Então a gente vai aplicar esta fórmula aqui. Então a gente vai ter raiz cúbica do limite de 6 com x tendendo a A mais limite de f de x com x tendendo a A. Agora, esse pedaço aqui, a gente vai usar esta fórmula aqui. Por quê? Porque o 6 é uma constante. Então nós vamos ter o seguinte: raiz cúbica, limite de 6 com x tendendo a é o próprio 6, mais, e esse valor aqui, ele está no enunciado, que é igual a 2. Então isso aqui é igual a raiz cúbica de 8. Vale lembrar que do 8 é 2 ao cubo. Então, a raiz cúbica de 2 ao cubo é 2. Pessoal, para a letra F nós vamos usar esta fórmula aqui, né, o limite da divisão. E a fórmula diz o seguinte: limite da divisão é a divisão dos limites. Então nós vamos ter o seguinte: nós vamos ter limite de x tendendo a de 2 sobre limite de x tendendo a de g de x. Limite de uma constante é a própria constante, né, como a gente já viu nesta fórmula aqui. E o g de x, limite de g de x com x tendendo a está no enunciado, que é menos 4. Isso vai ficar menos 1/2. É isso então, pessoal, essa questão. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham tirado suas dúvidas. Caso tenha ficado alguma dúvida ainda, deixe nos comentários. E é isso então, e até o próximo exercício. Tchau!